Olá, meus amigos, minhas amigas da Carta Capital. Meu nome é Breno Tardelli, sou editor no site da Carta. Queria aqui cumprimentar e agradecer a presença de vocês. Estamos aqui para o lançamento do livro dos comentários críticos à Constituição Federativa do Brasil, né? Eu tenho a honra de ser organizador, juntamente com os meus companheiros professores e professoras que vou apresentar a partir de agora. Então, a gente reuniu mais de uma centena de juristas para comentar de forma crítica a Constituição. Vários artigos foram comentados, juristas de todas as regiões do país, de norte a sul, buscamos a paridade em todos os sentidos, a pluralidade dessas vozes comentando criticamente a Constituição Federal, nesse momento que a gente sabe como tem sido delicado nos últimos anos, dado tantos retrocessos, do processo de feitura da Constituição, do processo de feitura do livro da Constituição, até a publicação. Nós passamos por algumas reformas, a própria reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, isso já dá o tom do que a gente viu e comentou nesse livro, que é uma reunião, de certa forma, muito corajosa de todos os envolvidos, né? Vai sair pela editora, o livro está no e-book, está aqui no link, na legenda desse vídeo, pela editora Jandaíra, vocês podem adquiri-lo. E aqui, aproveitando falar da legenda, gostaria de convidá-los para curtir, se inscrever no site, no YouTube da Carta Capital, que a gente está quase chegando em 300 mil inscritos e inscritas. E isso aqui a gente deve agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado e fortalecido as mídias independentes, críticas, e que, enfim, no próximo ano será um ano de mais intenso trabalho. Essa é a última transmissão ao vivo no canal do YouTube da Carta, então, em nome de todos que passaram por aqui, eu gostaria de agradecer todos que compartilharam, viram, de alguma forma estiveram junto conosco nessa jornada que foi tão difícil nesse governo, né, que a gente tem observado aí, e sobretudo num ano de pandemia, não é mesmo? Então aqui também deixar a recomendação para vocês acessarem as informações do rodapé desse vídeo e assinarem a revista, fortalecerem com esse trabalho, que tem sido um trabalho de Davi contra Golias, tá bom? Então é isso, agora eu vou começar aqui agora a apresentar os meus queridos e queridas coordenadores que fizeram parte desse processo. Aqui eu vou começar, estamos aqui com a presença da professora Gabriela Sá, da Universidade do Estado da Bahia. Tudo bem, professora? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. A professora Maíra Zapata, da Universidade Federal de São Paulo, tudo bem? Boa noite, Breno, boa noite a todo mundo que está assistindo. Ótimo. Professor Salah Khaled Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande, tudo bem, professor? Boa noite, Breno, boa noite, Silvio, Maíra, Gabriela. Para mim é um prazer estar com vocês aqui hoje. Maravilha. Professor Silvio Almeida, professor da FGV no Mackenzie, tudo bem, professor Silvio? Tudo bem, Breno, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, quero cumprimentar todos os meus colegas e as minhas colegas, todos aqueles que nos assistem agora por essa transmissão. Bom, prazer, a honra é toda minha de estar com vocês. Então, pessoal, como é que vai ser essa dinâmica aqui? Eu vou passando a palavra para cada um dos coordenadores que vão aí trazer suas visões sobre o livro da Constituição e sobre uma conjuntura desse ano que se passou, desse momento da Constituição. E a partir de um certo momento, eu vou passar perguntas de vocês. Então, deixem suas perguntas nos comentários, que eu transmitirei para os professores, e aí a gente vai fazendo um bate-papo bem legal. Tá bom? Então, eu quero aqui começar com o professor Salah, meu querido companheiro de trincheira de muitos anos, e que aí reuniu juristas, sobretudo criminalistas, para comentar a Constituição Federal. Meu querido professor Salah, a palavra é sua, muito obrigado pela presença, e, enfim, boa fala. Eu que agradeço, Breno. De certa forma, todos nós reunidos aqui na noite de hoje completamos um percurso, uma trajetória aí de muitos anos, né? Na verdade, o Breno me procurou
há alguns anos atrás, com um projeto ambicioso, né, um projeto que visava reunir uma quantidade expressiva de juristas de todas as regiões do país, homens e mulheres comprometidos com uma leitura progressista e movida por um anseio de justiça social, de consolidação daquele projeto que nós fundamos com a República em 1988. É um projeto muito ambicioso e que enfrentou muitas dificuldades, né, e por isso, como tenho também uma formação em História, além de ser um doutor em Ciências Criminais, eu penso que é importante recuperar, de certo modo, essa trajetória, não só de produção do próprio livro, como também de uma tentativa quase que desesperada nas últimas décadas de consolidação e de manutenção desse projeto, que nos é tão caro, um projeto de um Estado democrático de direito, que efetivamente respeite a diferença, que efetivamente esteja comprometido com os objetivos em torno dos quais nós fundamos a República, como a erradicação das desigualdades regionais, o combate à pobreza, ao preconceito em qualquer uma das suas formas, e assim por diante. Então, vivemos em um país que atravessa um momento histórico difícil, de certo modo, esse momento histórico, creio eu, já se encontra em uma fase, digamos assim, de arrefecimento, em virtude de acontecimentos recentes, mas o fato é que, quando o Breno me procurou, ele foi movido por um anseio, por uma intenção, né, que nós tivéssemos uma Constituição comentada para iluminar o que são tempos sombrios, como são estes que a gente tem testemunhado em anos recentes. E ali começou uma jornada que foi, digamos assim, travada em 4 frentes de batalha distintas, por mim, pelo Silvio, pela Maíra e pela Gabriela, em torno da busca desse time, né, dessas pessoas que teriam essa missão de produzir uma Constituição comentada que efetivamente fosse comprometida com a Constituição. Sem aqui ter uma intenção de desmerecer outros comentários e outras leituras da Constituição, o fato é que eu acredito que a unidade comum desse projeto está na fidelidade ao projeto que nós estabelecemos quando fundamos a República em 1988. Não raras vezes o que a gente vê em termos de leitura e de interpretação constitucional são interpretações reacionárias da Constituição, interpretações que limitam o alcance do seu projeto, interpretações que nem sempre estão comprometidas com a ampliação do rol de direitos fundamentais que ela estabelece, e que, contrariamente, são interpretações, eu diria, até reacionárias da Constituição. Isso nos coloca em uma posição tanto quanto estranha, porque em um país, digamos assim, que tem um condão civilizatório mais avançado do que o nosso, e que, de certo modo, ainda não é dominado por uma mentalidade que nos remete à nossa colonização e a uma escravidão que ainda subsiste no âmbito da mentalidade e da cultura, em um país em que certas coisas já estão devidamente estabelecidas, né, a gente sabe claramente quem são os conservadores, quem são os liberais, quem são os progressistas e quem são os eventuais revolucionários até. Em um país como o Brasil, alguém como eu, que gostaria de viver uma sociedade muito menos desigual, sou um cara verdadeiramente conservador quando se trata da Constituição. Eu defendo aquele projeto. O projeto que nós fundamos em 1988 e um projeto que tantas vezes é desconsiderado, como se estivesse submetido a eventuais governantes de plantão, quando, desde a minha perspectiva, desde a minha leitura, com a Constituição nós estabelecemos políticas de Estado que, na verdade, deveriam nos levar a um comprometimento como sociedade em torno daquelas pautas e daquelas metas. Então, na realidade, aqueles que se dizem conservadores no Brasil, na realidade, na imensa maioria das vezes, estão comprometidos com a desidratação daquele projeto. Eles são reacionários, o que nos coloca na posição de defender a Constituição. Eu creio que essa é uma Constituição comentada, pensada e escrita por pessoas que estão comprometidas com o seu conteúdo progressista, com aquele projeto que nós fundamos com a República, e aqui me recordando daquelas palavras de Ulisses Guimarães, quando ergueu a Constituição há quase 3
há mais de 3 décadas atrás, na verdade, e que foram palavras que, com o perdão daqueles que eventualmente possam ter uma admiração por Ulisses Guimarães, foram palavras que transcenderam a estatura do próprio Ulisses Guimarães, quando ele disse que aquela era a carta da justiça social. Então, eu penso que é por isso que se luta, é isso que se defende, e quando eu reuni esse grupo, quando eu reuni esses homens e mulheres, e pelo menos na parte que me coube, que é a parte processual penal e a parte penal, quando eu reuni esses homens e mulheres que fogem do padrão jurídico dominante, digamos assim, não é uma Constituição definitivamente comentada por homens brancos, é uma Constituição comentada por pessoas que partem de uma pluralidade muito grande de perspectivas, desde etnias a gênero, por mulheres, por homens, e que efetivamente representam um comprometimento muito forte com aquele projeto que nós efetivamente fundamos com a República em 1988. Agora, na realidade, esse é um projeto que deveria ter sido consolidado alguns anos atrás, como o Beno bem sabe, né? Nós originalmente gostaríamos de ter tido essa Constituição lançada no 30º aniversário da Constituição, o que infelizmente não foi possível. Na verdade, a gente tem um livro que finalmente vem à tona, e vem à tona num momento que talvez seja até mais necessário do que aquele para o qual originalmente nós havíamos programado o livro, mas um livro que tem uma história que por si só renderia uma outra obra. Sabe? Há toda uma narrativa em torno do percurso acidentado que nós tivemos que enfrentar para finalmente colocar esse livro à disposição das pessoas, e isso diz muito acerca desses tempos em que nós vivemos, que são tempos de obscurantismo, são tempos refratários a mentalidades oxigenadas, democráticas, comprometidas com direitos fundamentais, e por isso, mais do que nunca, eu acredito que esse livro e os subsídios que ele oferece, os autores que nós reunimos, efetivamente têm condições de nos dar e de presentear a própria sociedade brasileira com uma Constituição comentada que efetivamente está à altura daquele projeto constitucional que nós tanto gostaríamos de ver consolidado. Eu fiz um esforço muito grande para tentar encontrar o que de melhor havia no âmbito jurídico penal e processual penal em termos de intelectuais no Brasil hoje, e por isso esse é um livro que conta com autores como Jacinto Coutinho, como Lênio Streck, como Aurí Lopes Júnior, Rubens Casara, pessoas que eu escolhi, homens e mulheres que eu escolhi, homens e mulheres brancas, negras, mestiças, que eu escolhi porque tinham algo a dizer, porque eram movidas por uma angústia, porque desejam ver o Brasil efetivamente se libertando das amarras de uma tradição autoritária, de uma tradição que efetivamente ainda obstaculiza, que impede que a gente rompa com essa racionalidade binária que efetivamente fez com que nós acabássemos entrando em uma deriva autoritária nos últimos anos, cujo final ainda não pode ser inteiramente vislumbrado. E por isso penso que sim, que o livro agrega muito. Nele eu também trago algumas contribuições minhas, que são igualmente comprometidas com a maximização dos nossos espaços de liberdade, com a preservação de direitos fundamentais, com a efetivação de inúmeros expedientes dados a tornar a sociedade brasileira uma sociedade muito mais condizente com aquilo que nós esperamos no âmbito de um Estado democrático de direito. Embora o significado do que seja esse Estado democrático de direito esteja em jogo, de certo modo, e são muitas as disputas argumentativas em torno disso, o nosso comprometimento é com aquele projeto e com aqueles objetivos que são aqueles para os quais nós efetivamente fundamos a República, uma República movida por um anseio de justiça social. Então, eu efetivamente, inclusive, me resguardo de eventuais críticas, de etiquetas pejorativas, como esquerdista ou qualquer coisa do gênero, quando eu digo que eu efetivamente me alinho com aquele projeto, com aquelas escolhas
as escolhas que nós, como sociedade, fizemos quando fundamos a República lá atrás, em 1988. Esse é o projeto que a mim é caro, e a meu próprio modo, apesar de todas as dificuldades, eu creio que tenho contribuído para esse projeto nos últimos anos, não só com os meus próprios textos e livros, mas também reunindo esse número de autores, com tanto a dizer, como os meus amigos Silvio, a minha amiga Maíra, minha amiga Gabriela e o Breno também o fizeram. Então, fica o convite para que conheçam essa obra e, para quem sabe, saiam revigorados da leitura de alguns daqueles textos, como eu mesmo saí, porque muitos deles são libertários, né? Há argumentações e há fundamentos ali que a gente normalmente não encontra em leituras constitucionais que não são conservadoras, porque diz respeito à Constituição. São, sim, reacionárias e anticonstitucionais. Nós fomos movidos por um outro anseio. Nós queremos uma Constituição comentada que efetivamente respeite a Constituição e as decisões que nós tomamos lá atrás. Era isso que eu tinha a dizer por enquanto, meu amigo Breno, e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Ai, é incrível. Obrigado, uma honra contar com as suas palavras, professor. Eu acredito que assine embaixo, é isso aí mesmo. É um projeto que a gente tem que defender com unhas e dentes e seguir na defesa daquela Constituição cidadã, né, que previu tantos direitos e que, infelizmente, vive de ataques aí diuturnos, de tentativas de desmonte, e é por isso que cada vez mais é necessária a organização em torno desse projeto constitucional. Eu agradeço muito e fiquei encantado com as suas palavras. Muito obrigado, professor. Obrigado, Breno. Eu que agradeço. Olha, algumas coisas que eu esqueci de falar, né? Eu esqueci de falar algumas coisas. Eu esqueci de falar que essa obra, ela inaugura o selo Justiça Plural pela editora Jandaíra. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, significa que a partir dessa obra a gente construiu um espaço nessa editora para a publicação de obras jurídicas anticoloniais, críticas e etc. Então, de fato, como o professor Salá disse, o processo de realização desse livro foi um desafio, mas desse limão fizemos uma limonada. Eu quero passar aqui, então, todo o agradecimento à nossa querida Lisandra Magon, a diretora, presidenta, imperatriz da editora Jandaíra, e dizer que é uma honra servir com ela em mais essa batalha e agradecer todo o espaço. Aproveito também para agradecer as pessoas que estão aqui nos comentários, pessoas que contribuíram com os livros. Então, o professor José Geraldo de Souza Júnior, a professora Adriana Lima, o professor Gladstone Leonel Júnior, a professora Elaine Alves, enfim, a minha querida e amada Djamila Ribeiro, um beijo, o professor Pedro Peruso, as companheiras da Biomi, que tem uma coluna na seção de justiça da Carta Capital. Mandar um abraço aqui para a professora Kiara Ramos. E, bom, muita gente aqui para agradecer, já tem muitas perguntas, tá bombando aqui. E é isso. Então, agora aqui, seguindo a orientação da edição, da produção que está me passando umas mensagens, eu vou pular para você, minha querida professora Maíra, né? Eu quero aqui dizer que, para as pessoas que não conhecem o processo de realização desse livro, ele começa quando eu era diretor de redação no Justificando, que é um site, até hoje está no ar, todos podem chegar lá, conferir textos jurídicos, críticos, incríveis. E à época, eu fui diretor de redação de 2014 a 2018. E aí, a professora Maíra esteve comigo, acredito que durante todo o percurso, e deve ter escrito uns 4 livros lá, dividido em vários artigos naquele portal. Então, não haveria possibilidade da professora Maíra não estar conosco nessa obra. Eu quero dizer aqui que, Maíra, é um prazer professora Maíra, é um prazer estar com você aqui. Queria parabenizá-la agora como professora da Universidade Federal de São Paulo, já há algum tempo, na verdade, mas eu acredito que eu não tive a oportunidade de parabenizá-la publicamente por isso. Então, agradecer por você ter feito parte desse
desse time, dizer que é uma honra e passar a palavra a você com desejos de uma excelente fala. Bom, obrigada, Breno, pelos parabéns, obrigada pelo convite e da oportunidade de estar aqui. Aproveitar para cumprimentar mais uma vez o Silvio, a Gabriela, o Salah, porque a gente realmente trabalhou junto aí ao longo desses 2 anos nessa obra. E realmente, gente, como o Breno disse, eu fui colunista do Justificando entre 2015 e 2019, até 2019 ainda estava escrevendo. Agora o André Zanardo está lá como editor. Se vocês perguntarem para o André, provavelmente ele vai dizer que eu sou colunista. Eu agradeço muito esse carinho, porque eu não me sinto mais digna de receber esse título, porque eu já contribuí muito mais regularmente, estou uma colunista bastante bissexta agora. Mas realmente foram vários trabalhos, foram aí quase 5 anos de contribuições quinzenais, com textos sobre textos diversos, né, da minha área em processo penal, questões de gênero, também direito constitucional, direitos humanos, fizemos vídeos, enfim, foram vários trabalhos, então realmente poder ver um fruto um pouco disso, de todas essas discussões e debates que a gente teve lá ao longo desses anos, ver isso aqui nessa obra é muito gratificante mesmo. Bem, e falando um pouquinho sobre o meu pensamento, minhas reflexões a respeito do que a gente produziu aqui. Quando o Breno me convidou para coordenar, para convidar as pessoas para participarem, eu também contribuí com os comentários em relação ao artigo 228, que trata da maioridade penal, eu já estava pensando bastante sobre como a Constituição vinha sendo vilipendiada, né, gente? Não tem muito outra palavra, outro adjetivo para a gente comentar. E isso era uma angústia que já vinha desde 2013. 2013, para mim, é um ano, bom, para mim e para várias pessoas, né, que é muito um marco de quando as coisas começam a parecer um pouco estranhas na política, no direito, quando a gente pensa em direito penal e processo penal, que é a área de que eu sou mais próxima, 2015, com a Operação Lava Jato, a gente tem outro processo penal daí para frente, e as interpretações da Constituição, elas começam a ficar um pouco estranhas, por assim dizer. A Constituição, em muitas conversas de que eu participei, conversas do dia a dia, do cotidiano, em sala de aula, com colegas, com familiares, muitas vezes ela surgia, nas conversas de que eu participei, como se ela fosse um obstáculo para aquilo que a gente precisa. Então, a gente quer prender determinada pessoa, a gente quer tomar determinado passo político, e aí aqueles que argumentavam, como era meu caso, gente, mas isso é inconstitucional, a Constituição não permite isso. Muitas vezes a reação era, mas não dá para a gente ficar seguindo a Constituição o tempo todo. A Constituição é um luxo para tempos de paz. Eu escutei uma frase muito parecida com isso em alguma dessas conversas. Eu transcrevi esse diálogo na minha apresentação do texto, vocês vão encontrar isso no livro. E eu lembro que me marcou essa frase que essa pessoa disse: a Constituição, para quando está tudo bem, para tempos de paz, ótimo, a gente pode aplicar isso de direitos fundamentais, direitos para todos, mas nas crises que a gente está vivendo não dá para ficar seguindo todas as regras. Isso me marcou. É algo que eu tenho trazido para toda vez que eu venho falar do tema da Constituição e que eu acho que essa obra diz muito a respeito. Falar de Constituição e da nossa Constituição de 88, que, claro, há pontos que a gente pode pensar que ela poderia ter sido melhor, ter sido pior, mas é uma Constituição que procura garantir direitos, que procura igualar todas as pessoas que estão no Brasil. Um ponto, por exemplo, em relação às relações de gênero, que eu sempre gosto de trazer em aulas, em falas, em textos, que diz respeito às mulheres, é que essa Constituição é a primeira de 7 constituições que coloca como iguais em direitos e deveres homens e mulheres. Isso é uma ruptura jurídica tremenda. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, essa é a primeira Constituição que coloca crianças e adolescentes como sujeitos de direito plenos. A gente tinha o Código de Menores dos Militares de 1979 até 90, quando veio o ECA. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, só foi possível porque tinha Constituição. Isso para citar só 2 dos grupos que acabaram ficando subalternizados na nossa história política e que foram vistos de uma forma diferente por essa Constituição. Então, a Constituição, ela não é de forma alguma um obstáculo para aquilo que a gente quer fazer, ao contrário, ela é um paradigma para tudo que a gente for fazer. Ela é referência de segurança para todas as normas, para todas as relações, para a gente estar na mesma página, para a gente ter um mínimo de previsibilidade, um mínimo de garantia de direitos.
E outro ponto que me causa bastante curiosidade, isso me acompanhou ao longo de toda a nossa produção aqui dessa organização da obra, que é o seguinte: quando eu cursei a faculdade de Direito, que foi entre 1997 e 2001, e eu gosto de marcar esses anos porque eu não me dei conta, quando eu estudava Direito, que em 1997 a Constituição não tinha nem 10 anos. Os meus professores e professoras do curso de Direito, a maior parte deles havia se formado ainda sob a égide ou do regime militar, ou da Constituição do regime militar, ou tinham vivenciado o processo da Constituinte, e isso ainda não era um assunto completamente amadurecido, completamente debatido na sala de aula. Então, a ideia de ser legalista e apegado à Constituição, muitas vezes, isso quando eu estudava Direito, era visto quase como algo reacionário, você tinha que inovar, a gente estava inovando em direitos na Constituição, a ideia era que se fosse além, alguém que se dissesse, não, eu sou legalista, eu quero aquilo que está na lei, era visto como uma coisa careta. Para falar de um jeito bem coloquial, eu falava, nossa, mas a Constituição pode mais, ela é aberta. E hoje, a sensação que eu tenho é que esse argumento ele se inverteu de alguma maneira. Quando a gente fala que é legalista, a gente está dizendo, pelo amor de Deus, aplica pelo menos a Constituição, não inventa moda, coloca o que está aqui. Então, eu acho que essa obra ela fala muito sobre isso, né? Da gente ter esse paradigma de garantias de direitos, de estrutura política. Como o Sala muito bem colocou, foi um pacto social que foi feito, ainda que tenha sido o pacto possível, mas é um pacto que se fez e que a gente ainda está tentando construir, tentando e caminhando para essa construção. E um último ponto que eu gostaria de colocar aqui, para passar a palavra para a Gabriela e para o Silvio, em relação ao título, quando a gente fala em comentários críticos à Constituição Federal, convidar a todas e todos que estão nos assistindo para pensar sobre o que essa palavra crítica quer dizer. Muitas vezes, esse termo crítico ele aparece como sendo sinônimo de falar mal, de depreciar. Eu estou fazendo uma crítica à Constituição, estou falando mal, e a verdade não é essa. A palavra crítica, na sua origem etimológica, significa separar para julgar, para que se possa fazer um julgamento ponderado a partir de separar o que serve do que não serve. Então, é pensar a Constituição de uma forma crítica, é separar aquilo a que ela se propôs do que são interpretações reacionárias, do que são interpretações que não dizem respeito àquilo que o poder constituinte pensava e aquilo que está alinhado com tratados internacionais de direitos humanos, aos quais a Constituição também deve responder e as instituições devem responder. Seriam essas as palavras que eu tenho. Vou passar a palavra para o Silvio e para a Gabriela também colocarem. Breno, agradecer mais uma vez. A gente está aqui nessa noite de hoje. Quem passou esse trabalho de 2 anos sabe o que significa. A gente está aqui hoje e é uma alegria imensa fazer esse fechamento desse 2020 maluco, lançando esse livro. Só podia ser agora. Eu acho que ele é mais necessário agora do que para quando a gente pensou. Muito obrigada. Total. Eu tenho uma correção a fazer na sua fala, professora Maíra, que eu simplesmente não acredito que você fez faculdade em 1997. Você deve ter sido um caso superdotado de entrar na faculdade com 13 anos, não é mesmo? Olha, a gente agradece que o vídeo talvez esteja sendo extremamente generoso, mas já era, eu já podia dirigir e já votava. Vamos colocar dessa forma. Quando eu... Maravilha, professora. Olha, dizer que foi uma alegria. Obrigado pelas considerações, porque não são só considerações, são uma aula, uma perspectiva completamente completa, assim, um circuito fechado. É isso aí. Parabéns pelo trabalho, pelo lindo trabalho. Pessoal, dizer que está bombando, várias pessoas comentando aqui, professora Gabriela Sá tem um verdadeiro fã-clube aqui com ela presente, pessoas que admiram muito o seu trabalho, pessoas da UNEB, a companheira Maria Cláudia Pedrosa, o nosso querido companheiro em comum, Paulo Fernando, que inclusive está no conselho editorial do selo Justiça Plural, e justamente nessa harmonia eu queria começar aqui com você, Gabriela, e pedir para as pessoas continuarem mandando suas dúvidas. Daqui a pouquinho a gente vai fazendo um debate, um bate-bola, e a gente passar aqui com você, professora, a sua visão, como é que foi o trabalho, enfim, a palavra está com você, dizer que foi antes de, na verdade, de passar a palavra, dizer que foi uma alegria conhecê-la por conta desse projeto, a gente se conheceu nesse projeto, a gente não se conhecia antes, e eu acho que é justamente isso, sabe, essa é a lógica que eu
particularmente acredito, aí chamando as pessoas para fazer um grande círculo e a gente fazer a energia virar assim com coisas novas, com lugares onde a gente nunca conheceu, e dizer que foi certeiro, porque não só foi um excelente trabalho, como também foi admirável conhecer vossa trajetória. Então, aqui passar a palavra para você com o desejo de uma boa fala. Boa noite, professora. Olá, boa noite, Breno. Agradeço pelas palavras generosas, carinhosas. Saiba que é recíproca a alegria dessa partilha. Cumprimentar aqui minha colega Maíra, meu companheiro Silvio, o professor Salá, por essa trajetória desses 2 anos. Cumprimentar todo mundo que está assistindo. É uma grande alegria, esse é o sentido de todo esse trabalho, de toda essa caminhada. É a possibilidade de iniciar esses diálogos, porque a proposta de comentários críticos, ela não se encerra no texto que está escrito e que será publicado. Então, eu acredito que a premissa para o meu aceite em participar dessa obra como coordenadora temática é essa fé de que o convite que me foi colocado era no sentido de reinaugurar um espaço para se pensar, para se problematizar e para buscar formas capazes de efetivar o texto constitucional, as promessas constitucionais. Quando eu recebi o convite, Breno, estava muito centrado nesse debate dos 30 anos da Constituição. Então, o tempo todo, a Constituição, ela girou em torno desse marco temporal. E, para mim, enquanto mulher negra, historiadora do direito nordestina, pensar o aniversário da Constituição, inevitavelmente, é pensar a história das lutas por direitos da população negra. 1988 não é apenas o ano, né, da Constituição, é o ano do centenário da abolição da escravidão no Brasil, que nunca é demais repetir, porque é preciso refletir sobre o que isso significa. Desse país, que foi o último país da América a abolir formalmente a escravidão, o que significa que temos no Brasil muito mais história de escravidão do que a história de liberdade. O que implica dizer que estamos vivendo o desafio de construir uma democracia num contexto de pós-abolição. Porque se a gente considera, ainda pensando essas relações entre tempo e direito, que é impossível estabelecer marcos formais sobre quando tem início e quando finda o período do pós-abolição no Brasil, considerando que o Estado brasileiro, enquanto opção inaugural, desde a sua primeira Constituição, foi no sentido de vedar direitos, de vedar reconhecimento de possibilidades de vida digna e cidadã à população negra, considerando essa ausência de políticas públicas voltadas à reparação da escravidão, essa ausência de justiça histórica, é possível a gente afirmar que estamos vivendo o pós-abolição. Sendo assim, é extremamente relevante problematizar os desafios que estão postos à constituição da democracia no país que ainda tenta se reerguer, não apenas do período autoritário da ditadura, que é o discurso dominante acerca dos desafios democráticos no Brasil, quase sempre, eles iniciam a partir da ditadura militar no Brasil. Então, foi muito difícil, desde o início, a adaptação do STF ao novo texto constitucional, porque eles eram herdeiros, saudosos das velhas políticas do Estado autoritário, e negam esse passado que é o que garante essa permanência de longa duração de violação de direitos, de violação de cidadania, que a Constituição Cidadã se propõe a restabelecer. Então, nesse sentido, pensar a equipe de juristas para comentar os artigos acerca dos direitos sociais e trabalhistas me trouxe profundamente esse compromisso de honrar, de fazer memória sobre essa história
própria da nossa Constituição, de trazer como os debates constitucionais, eles não se dão no plano abstrato, no plano das grandes histórias universais acerca da justiça e dos direitos. Nesse sentido, a minha busca é inspirada pelo feminismos negros, particularmente a ideia de comunidades pedagógicas da professora Bell Hooks. A ideia é que esses juristas, mulheres e homens, negros e negras, nordestinos, nordestinas, pessoas brancas, que essas pessoas assumissem esse compromisso de pensar a realidade daquele artigo que elas estariam comentando a partir desse compromisso com essa realidade de reconhecimento desse longo processo de luta para chegar naquele texto constitucional. E, ao mesmo tempo, quais são os desafios e as possibilidades no manejo, na interpretação criativa daqueles artigos. Uma das outras premissas, um dos outros textos que a gente repetiu muito nos nossos debates acerca da concepção da obra, era pensar quais os momentos que a Constituição foi rasgada. A gente falou muito sobre isso. Então, muitos dos comentários, eles buscam também trazer exemplos de jurisprudência, de decisões que dão conta desse desafio de instaurar no Brasil uma democracia amparada pelo texto constitucional. E, nesse sentido, como a própria história da democracia no Brasil, o nosso processo de construção, toda essa saga que a gente relata, isso dá conta de como é um espaço de disputa, o espaço da produção de conhecimento. Não é fácil se colocar, principalmente no contexto de retrocessos, de revisionismos perversos, se colocar como profundamente e abertamente comprometido no campo do direito a uma contra-interpretação jurídica do que está posto, do que está sendo narrado pelo poder dominante. Ao longo da construção da obra, tivemos mudança de presidente, tivemos distintos momentos políticos, o que nos faz perceber como essa história recente, como essa história do tempo presente da Constituição, ela só pode ser entendida à luz dessa análise histórica, da compreensão de que é um texto disputado. Muitas vezes, esse momento de crise política, de crise institucional, de crise humanitária que estamos vivendo, chegou a surgir debates acerca da necessidade de um novo texto constitucional. Eu acredito que com essa obra, o convite que fica é de um retorno, de uma intimidade, de um reencontro com essa promessa constitucional, com esse pacto. Se a gente pensa a Constituição enquanto promessa, enquanto um pacto que foi possível dentro de inúmeras forças históricas que se articulavam, o que temos na Constituição é fruto de uma longa disputa. No caso do centenário da abolição, no caso do movimento negro, por exemplo, durante o processo de elaboração da Constituição, eu estava o tempo todo entre duas grandes referências, que era a memória de saber, de ter Benedita da Silva na Constituinte como deputada no PT, e a memória do assassinato da vereadora Marielle Franco. Então, esses dois paradigmas de mulheres negras na participação política, na defesa de direitos fundamentais, na defesa da democracia e da denúncia do não cumprimento dos fundamentos constitucionais, eles guiaram o meu processo de condução desse trabalho. Então, eu acredito que é muito importante a gente valorizar essa oportunidade de se unir a essa polifonia de vozes, de visões, concordar, discordar. Sendo comentários críticos, não seria possível que o texto fosse construído sem debate, sem críticas, sem idas e vindas, sem momentos de maior euforia
de alguns ou de algumas e menor euforia de outros, e tudo isso faz parte do jogo político, e esse é o preço da democracia. Quando Maíra traz a importância da gente retomar a concepção de crítica como algo positivo, é nesse sentido de compreender que fora do processo dialógico não há possibilidade de efetivação de nenhuma prerrogativa. Então, para não passar dos meus 10 minutos, eu novamente agradeço muito essa oportunidade. Eu tenho certeza que esse texto é uma porta de entrada, uma porta aberta para inúmeros debates, críticas, sugestões, avanços que vão surgir a partir dessa nossa provocação, desse nosso convite, desse nosso compromisso, que é realmente a preocupação com as possibilidades criativas de utilização do texto constitucional para alcançar o fim da dignidade da pessoa humana para toda a sociedade brasileira, em especial para a população negra, que ainda hoje, nesse processo de pós-abolição, disputa os sentidos, né, de um dos princípios fundamentais que orientam o texto constitucional, que é dignidade, pessoa humana. Então, nós ainda estamos disputando essa premissa básica do Estado democrático de direito no Brasil. E só a partir da nossa reflexão, do nosso engajamento e construção crítica, como diria Luiz Gama, nós temos a lei e eu sei ter vontade. Então, mais do que nunca, é preciso vontade para superar a promessa, para superar a descrença e para efetivar as previsões constitucionais na contramão do que o poder vem tentando fazer, no sentido de literalmente rasgar a Constituição. Eu agradeço novamente a todo mundo que está nos assistindo e fico aqui disponível para o debate. Obrigada. Uau! Eu que agradeço. Até anotei algumas coisas aqui, achei incrível, né? Um texto em disputa, comunidade pedagógica, adorei, professora, pela aula, muito obrigado. E nesse exato sentido, né, da Constituição ser um território com palavras em disputas, que a gente colocou esse projeto para frente, né? E assim, é um projeto que é formado por pessoas e obedece a uma lógica comunitária, uma lógica de união em defesa frente a um retrocesso enorme que está em curso aí, sobretudo nos últimos anos, né? E aqui, antes de eu passar a palavra para o professor Silvio, meu querido professor Silvio, né, lembrar que esse foi um projeto que foi gestado durante anos e que a época que foi gestado, eu não teria tido a menor condição, como um dos organizadores, como uma pessoa que convidou vocês, a ter levado isso sozinho, sem vocês terem somado comigo, né? Nesse sentido, eu me lembro de episódios, assim, muito, muito importantes. Era um projeto que já estava numa outra editora, só que aí a outra, houve toda uma resistência frente a um posicionamento crítico pela Constituição, até que a gente conseguiu levar para a editora Jandaíra e formou esse selo. E, junto comigo, em várias trajetórias, esteve presencialmente, né, de espírito estiveram todos vocês, mas presencialmente esteve comigo o professor Silvio, e aqui eu queria agradecê-lo por ter feito parte dessa obra, dizer que é uma honra. E, bom, professor, alegria enorme, parabenizar aí pelo seu trabalho durante toda a trajetória, é claro, mas nos últimos tempos tem sido uma voz muito importante na efetivação de direitos no Brasil. Então, eu queria aqui agradecer, parabenizar, desejar uma excelente fala e lhe cumprimentar com uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, meu caro Breno, meu amigo, quem eu tenho a honra de chamar de meu amigo. Quero cumprimentar também as minhas colegas, minhas amigas, quero cumprimentar a Maíra e a Gabriela pela excelente exposição. Quero dizer que tenho saudade de vocês, há muito tempo não nos encontramos e espero que em breve isso possa acontecer. Quero também cumprimentar o Salah também, que
Ainda não tive a possibilidade de estar com ele, mas em breve também tenho essa mesma esperança, de poder abraçá-los a todos e todas. E cumprimento também, obviamente, a Carta Capital, que nos cede esse espaço, a editora Jandaíra, e a todas as pessoas que assistem essa live. Bom, o que dizer sobre esse projeto, o que significa falar de Constituição num sentido crítico no contexto em que nos encontramos? Obviamente que há 2 anos atrás, quando pensamos nessa obra, o contexto era outro, mas eu diria que de lá para cá, o que mudou foi que as coisas apenas pioraram. Ou seja, houve uma degradação do espaço político, a degradação dos espaços institucionais, que inclusive são ou deveriam ser forjados pela lógica estabelecida pelo texto constitucional, a degradação das condições econômicas, enfim, já estavam presentes há 2 anos atrás e nos fizeram, portanto, pensar nessa obra que eu diria, e não discordo de nenhuma fala que me antecedeu, pelo contrário, concordo, mas eu queria só acrescentar um ponto. A nossa defesa não é uma defesa, esse livro não é um livro apenas, entendo eu, de defesa do texto constitucional. É um livro que se coloca em defesa daquilo que o texto constitucional buscou proteger, buscou valorizar. E entendo eu o texto constitucional como um ponto de chegada de uma luta política que começou muito antes do texto constitucional. É uma luta que, se a gente conseguir estabelecer, talvez, no início dessa luta, se dá a partir do momento em que o Brasil, no final dos anos 60, foi interrompido pela ditadura militar. Um Brasil que tinha, com todos os problemas que havia, era um país que apontava para algo diferente. A gente costuma, inclusive, se referir aos anos 50 como os anos dourados, né? O tempo em que o Brasil parecia que ia dar certo. Então, os anos 50 vai além dos anos 50. Na verdade, ele começa em 46 e termina no ano de 1964, com o golpe militar. Todas as forças da sociedade se organizaram na luta política, primeiro na luta, as forças políticas progressistas, obviamente, as forças políticas que buscavam a liberdade, que buscavam um país desenvolvido, que não se conformavam com o autoritarismo que inclusive sempre esteve presente na história brasileira, se levantaram contra um estado de coisas, e primeiro contra a ditadura e depois, no período da redemocratização, para a formulação de um patamar jurídico, político, que pudesse impulsionar o novo Brasil. E disso resultou o texto da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, portanto, ela é o substrato de uma luta política que engloba diversos setores da sociedade que pediram por liberdade, por democracia, mas mais do que isso. E esse é o ponto fundamental para entendermos o nosso tempo, que pedia também uma nova organização social e política que pudesse dar conta das necessidades materiais do povo brasileiro. É importante sempre destacar isso. A Constituição brasileira é uma Constituição que aponta no sentido para o desenvolvimento. É uma Constituição que aponta para um Estado capaz de prover as necessidades do povo brasileiro, que organiza o trabalho, que não é apenas o direito do trabalho, mas o direito ao trabalho, um trabalho decente, digno. É também uma Constituição que aponta para um sentido de uma reorganização, uma redemocratização do acesso à terra. Temos que falar da terra, né? Como diria André Rebouças, né? Quem tem a terra tem o homem. E a Constituição, portanto, pensou nesse ponto, né? Ela foi pensada a partir disso. Também a questão da moradia, a questão urbana, a questão da saúde, né? Ou seja, tudo isso faz parte do desenho institucional que a Constituição nos deu. Então, veja, o que eu entendo como sendo a Constituição, portanto, nada mais é do que a abertura de um espaço institucional a partir do qual as lutas políticas dentro de uma ordem democrática e a partir de uma lógica em que limites são estabelecidos, pode se forjar. Tá? Então, ou seja, a Constituição é o resultado disso. E o que acontece? O que acontece é que a Constituição de 88, eu chamaria ela de uma Constituição tardia, né?
no sentido de que ela é uma Constituição que aponta para o estado de bem-estar social, mas que ela nasce no meio do neoliberalismo. O neoliberalismo no qual o Brasil ele não escapou, né, obviamente, principalmente por conta da sua condição periférica. Então, a Constituição Federal, de certa maneira, ela se tornou uma espécie de último bastião a partir do qual nós pudemos nos agarrar diante da destruição do mundo do neoliberalismo. E, nesse sentido, é importante dizer o seguinte: o neoliberalismo que vem que efetua desde a destruição, né, das condições de vida material da população brasileira, os direitos sociais, é também responsável pela degradação, e por conta disso mesmo, do fiapo de democracia que o Brasil detém. Ou seja, a implantação de uma lógica neoliberal exigiu, do outro lado, a implantação de mecanismos autoritários que sempre estiveram presentes, ainda que em estado, vamos dizer assim, de hibernação na sociedade brasileira, e que agora, sob o governo atual, eu diria sobre os governos atuais, porque é importante colocar os governos estaduais e municipais também dentro dessa lógica, se levantam brutalmente contra o povo brasileiro, né, diante da lógica da reprodução das condições econômicas que se dão no plano internacional. E aí a gente pode colocar, desde a destruição dos direitos sociais, até mesmo a Lava Jato, que é sem dúvida alguma, parte de um processo de interferência, de destruição da economia brasileira, das condições de vida do povo brasileiro, a partir da lógica, né, do capital internacional operado pelos estados centrais, né, pelos estados do centro do capitalismo. Então, né, o lawfare, tudo isso são fenômenos que estão ligados a esse fenômeno do neoliberalismo e a destruição que o neoliberalismo ocorre. Então, veja, pensar criticamente. Então, como é que a gente pode entender a Constituição? Uma Constituição dá conta de uma certa da conta da gente se opor a uma lógica de reprodução do capital? Obviamente que não, isso seria uma inocência da gente. Achar que uma Constituição dá conta disso, achar que o direito dá conta disso, não dá. Mas, na verdade, a Constituição ela tem um ponto importante, porque a Constituição ela nos dá um espaço institucional a partir do qual a gente pode estabelecer algumas lutas. Isso é importante. A Constituição ela nos permite lutar contra isso no âmbito institucional, onde as relações de poder se dão, onde estratégias e táticas podem ser feitas. Né? É por isso que eu faço aquela diferença entre racismo estrutural e institucional. O institucional é o espaço, justamente, em que é possível a gente, dentro da ordem, a Constituição significa ordem, né? É uma ordem estabelecida, é o espaço em que a gente pode lutar. Então, meu caro Breno, para não tomar muito tempo de vocês, o que eu queria dizer, o que me leva a pensar numa Constituição, em comentários críticos a uma Constituição, qual a importância que vejo nisso? Vejo no seguinte, o que a gente tem que pensar? Por que o neoliberalismo precisa destruir a Constituição se a Constituição ela se pode passar por cima da Constituição? Porque a Constituição, principalmente a Constituição do Brasil, a de 1988, que vem sendo destruída, vamos ser justos, ela vem sendo destruída desde os anos 90. Desde os anos 90, a Constituição ela vem passando por processo de destruição sistêmica, porque é nos anos 90 que se implantam os governos neoliberais no Brasil. E esse processo de destruição ele vem acontecendo ao longo de todos esses anos, passando, inclusive, pelos governos progressistas. É importante que se diga isso. Então, o que é importante dizer é o seguinte: o neoliberalismo ele opera uma destruição, vejam só, da vida, tanto da vida física como da vida simbólica. Opera uma destruição da liberdade, o encarceramento em massa está aí. Nós estamos vendo, portanto, o que acontece, a liberdade, como ela funciona, a não ser a liberdade do comércio e do mercado. Eu estou falando da destruição das condições materiais de vida, estou falando da destruição do direito ao trabalho, estou falando da destruição do direito à saúde, da destruição da previdência, destruição do sistema de proteção social, de uma maneira geral. Então, veja, a Constituição, ela nos dá, com todos os problemas e as contradições, do qual ela é resultado, vai ser contradições do povo brasileiro, e que são contradições que, em determinado momento, construíram um desenho institucional importante para que o Brasil tivesse uma plataforma jurídica a partir do qual se lançar em direção ao futuro. Então, é fundamental para aqueles que estão no poder e que querem um Brasil autoritário, um Brasil subdesenvolvido, um Brasil racista, destruir, inclusive, o patamar jurídico das lutas sociais do povo brasileiro. E por isso é importante ter uma Constituição, comentários críticos à Constituição, porque, veja, o que para mim é fundamental não é... porque isso também é uma coisa que tem acontecido e que para mim é resultado do neoliberalismo. A Constituição se resumiu a interpretações da Constituição. A Constituição é mais do que isso. O problema da Constituição não é apenas hermenêutico, é político.
Então, eu acho que comentários críticos, como muito bem disse Maíra aqui, que também foi corroborado pelo Gabriela, Sala também falou isso, é o seguinte, é pensar na Constituição, e aí a crítica, né, é pensar na Constituição como um projeto político, e não apenas como uma plataforma hermenêutica. Nós precisamos devolver a politicidade à Constituição, e acho que a criticidade na leitura da Constituição nos permite devolver os patamares críticos, os patamares políticos da Constituição, e que nos fazem entender a Constituição, como muito bem disse Gabriela, como um espaço de disputa institucional, a partir do qual, a partir dessa luta institucional, nós possamos pelo menos manter alguns nossos vivos para mudar de vez a sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira precisa de uma mudança efetiva, radical, né? Mas que não pode ser feita sem que nós estejamos prontos, estratégico e taticamente, para lutar dentro dos espaços institucionais. Então, essa é a importância do comentário crítico à Constituição. Então, quero dizer, os caminhos foram tortuosos para a gente chegar até aqui, mas eu estou muito feliz de ter conseguido chegar até aqui com todos vocês. Foi um caminho difícil, foi duro, mas eu acho que esse caminho difícil e duro só reflete a dureza e as contradições do nosso tempo. Muitas coisas mudaram, nós mudamos, nós nos separamos, nós nos juntamos de novo, mas eu fico muito feliz de ver essa obra pronta, porque mostra que, de alguma forma, nossos ideais, eles ainda permanecem diante de tantas transformações, e eu acho que é uma gota de esperança, e uma gota, às vezes, é suficiente para que tudo seja contaminado de esperança, para que nós possamos sair da situação que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, professor. Galera, como diz na Bahia, acredito, professora Gabriela, 4 organizadores barril, 4 barris, não é mesmo? Olha, professor Silvio, queria agradecê-lo, dizer que, do ponto de vista pessoal, não é apenas meu amigo, mas também é meu irmão, né? Dançamos no mesmo xerê, e por isso é uma alegria muito grande estar aqui com você em mais essa jornada, nós que já vivemos tantas jornadas juntos, e com certeza viveremos outras tantas mais. As brilhantes palavras que você trouxe apenas fecharam essa grande troca que foi essa primeira parte desse evento. Então, anotei também várias coisas, adorei que você trouxe a Lava Jato, porque, de fato, hoje é fácil falar da Lava Jato, apontar, mas na época, lá atrás, não era nada fácil, era extremamente antipático, e a gente ficava lá dia após dia, somente nesse encontro aqui, todos nós ficávamos batendo, e na época a gente contava com um oba-oba generalizado, e a gente via a desesperança, o desespero que trazia aquilo na gente, mas a gente não esmoreceu, e enfim, nos provamos certos, né? Uma pena que há um custo horroroso para esse país, há um custo que vai ficar para a história, mas, porém, uma história contada da forma como a gente já vinha contando lá atrás, né? Então, agradecer aqui as suas palavras, seus ensinamentos por essa brilhante aula, dizer que fecho o primeiro bloco desse encontro. Pessoal, curtam o vídeo, compartilhem, etc. Aqui, ó, tem os dados na legenda desse encontro aqui no YouTube, aqui na legenda aqui embaixo, tem os dados para a compra do livro, que está em versão de e-book, o livro físico estará disponível no começo do primeiro semestre do ano que vem. Nas informações do rodapé também tem as informações para assinatura da revista da Carta Capital, para fortalecer a nossa mídia, gente, porque a gente realmente precisa, né? Precisa muito. Então, olha, também agradecer as pessoas que deixaram os comentários aqui com a gente, pessoas que trabalharam nesse livro, que escreveram nesse livro. Então, aqui, professor Paulo Torres, professor Fernando Antônio Carvalho Dantas, professor Clóvis Araújo, e professora Márcia Misi, e tantos outros colegas que aí se juntaram a nós nessa dura tarefa de resistência, dura, porém gloriosa, não é mesmo? Então, olha só, passar aqui, então, vou refazer o ciclo e começar com o professor Salá.
Eu estava muito nervoso quando começou essa live e eu esqueci de fazer uma introdução do professor Salah, que foi a primeira pessoa com a qual eu tive contato lá nos idos, quando eu era apenas um jovem de 24 anos, a pessoa que escreveu e acreditou no projeto e espalhou o projeto. Então eu não teria outra razão a não ser retribuir todo o carinho que me foi depositado ao longo de toda a história. Professor Salah, uma sumidade entre os criminalistas desse país, também um historiador. Professor Salah, então aqui começar com você agradecendo. Eu tenho uma pergunta que eu anotei aqui para você, que é a seguinte, vamos lá. Professor, então, como se dão as práticas punitivas desse país e como é que são essas práticas e como a Constituição atua frente a esse sistema arquitetado para punir, né? A gente sabe que a gente tem diversas garantias, mas ao mesmo tempo o Brasil é um país que hiperencarcera. Eu queria que o senhor comentasse brevemente aí no espaço de 5 minutinhos, 5 a 10 minutos aí, essa questão, essa problemática do punitivismo da Constituição. Muito obrigado. Professor, acredito que o senhor esteja sem áudio. Já abri. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que para mim foi uma satisfação escutar Silvio, Maíra e Gabriela. É legal quando a gente também aprende alguma coisa, e para mim hoje foi uma oportunidade de aprendizado, né, e uma satisfação novamente dizer estar aqui com você. Quando a gente contrasta, né, o que seria esse projeto democrático constitucional e a realidade operativa concreta do poder punitivo em um país como o Brasil, a gente vê que há uma disparidade gigantesca entre essas duas realidades, né? Poderia-se dizer que o sistema penal no Brasil, ele efetivamente foi implantado, né, com o advento da República, fundamentalmente para o cumprimento, mais do que qualquer outro, de uma tarefa, que foi o controle da população negra, agora em condição de liberdade, né? Ele, de certo modo, substituiu, né, a escravidão e aquela máquina de trituração de carne negra que era, né, aquele sistema, passando efetivamente a operar como um mecanismo de controle dessa população em diferentes níveis, e para isso, inclusive, houve até uma recepção da retórica do Lombroso devidamente adaptada para os trópicos, né? Nós já estamos aí agora no segundo século aí, de uma república que ainda não se consolidou, de um sistema penal que ainda é movido por uma seletividade brutal, né? E, de certo modo, houve um equívoco significativo, eu diria, que tu até referiu indiretamente aqui, quando algumas pessoas comprometidas com pautas progressistas manifestaram uma certa simpatia pela emergência desse lavajatismo, sob pretexto de uma universalização da arbitrariedade. Então, nós sabemos que o sistema penal é arbitrário, que ele é seletivo, que nós punimos mal, excessivamente, que o Estado Democrático de Direito não entra na prisão, que ela sistematicamente viola os direitos fundamentais dos apenados, que o nosso processo ainda se move pelo algoritmo inquisitório, de forma refratária à conformidade constitucional. Eu e tu sabemos muito bem disso, Maíra também, Gabriela, Silvio, e algumas pessoas, de modo bastante incauto e responsável, eu diria, demonstraram uma certa simpatia naquele contexto histórico inicial pela Lava Jato, sob a pretensão de vamos estender, então, essa seletividade, essa barbárie para alcançar também outros setores da sociedade, setores abastados e assim por diante, né? Essa é uma estratégia que, a meu ver, uma leitura e uma compreensão da realidade que é manifestamente equivocada, né? A gente sempre tem que ter em mente que o sistema penal sempre é seletivo, e a história nos mostrou, inclusive, que ele é seletivo quando pune e quando garante. Nós vimos que no próprio âmbito desse lavajatismo houve uma distribuição bastante desigual de autoritarismo e de garantia, né, com a perseguição seletiva de algumas pessoas e de um espectro político específico, em detrimento de outras, em torno das quais as investigações não foram aprofundadas e assim por diante. Hoje a gente consegue compreender que de modo muito mais abrangente, talvez,
que aquelas críticas que a gente tanto desferiu contra a Lava Jato lá no Nascedouro, que mostravam que sim, que claramente se percebia que havia um projeto pessoal em jogo, que havia uma intenção de desestabilização da própria República, que os objetivos que moviam aquelas pessoas não eram necessariamente aqueles mais comprometidos com a própria finalidade da persecução penal. Hoje já há muito mais, digamos assim, compreensão quanto acerca daquelas críticas que talvez naquele momento histórico anterior foram desferidas de modo por uma minoria, por uma parcela mais reduzida. E aí a gente sabe muito bem que aquelas pessoas que são verdadeiramente comprometidas com a conformidade constitucional do processo penal, com a conformidade constitucional da própria pena privativa de liberdade, o que é completamente fora da nossa realidade, desde muito cedo se posicionaram contra tudo aquilo que a Lava Jato representava, uma destruição total e completa de uma concepção de direito processual penal estruturado em torno de ação, jurisdição e processo, para substituí-lo por um balcão de negócios, por uma verdade que já vinha definida de antemão pelos acusadores e que deveria ser confirmada no âmbito do processo por pessoas movidas por interesses pessoais, por delatores, enfim, cuja palavra muitas vezes não se pode confiar e assim por diante. Mas o fato é que tudo aquilo serviu a um propósito específico, né? Como eu discuti lá na época, de modo contemporâneo, no calor do momento, aqueles fatos, tu vai te lembrar muito bem, né, Breno? Naqueles textos ácidos nos justificando, né? Penso que houve uma espécie de conjugação entre uma tradição inquisitória, entre uma tentação autoritária, né, e entre a instalação de uma racionalidade binária divisiva no país, particularmente por parte de uma intelectualidade canalha, que contribuiu para disseminar esse discurso de ódio que nos coloca uns contra os outros e que efetivamente favoreceu que a gente tivesse aquilo que lá depois nos textos reunidos, lá em discurso de ódio e sistema penal, eu chamei de ruína da República e derrocada da democracia. Mas o fato é que a gente vem resistindo a isso, a gente vem lutando. Eu penso que o Silvio fala muito bem quando ele fala nessa politicidade, né? É um espaço político, embora não com a mesma precisão e com a mesma acidez. Eu acho que foi isso que eu tentei dizer quando eu disse que existem coisas que são políticas de Estado, decisões que são efetivamente fundantes da República que a gente tomou lá atrás, né? Decisões que, de um lado, definem o Estado como prestador de determinados aspectos positivos e que, de outro lado, mostram que o Leviatã ainda está entre nós, que é necessário se acautelar contra ele, que é preciso desconfiar do poder, né, porque, sob pretexto de perseguição à corrupção, se aniquilou garantias, se esfacelou um processo penal com vocação para conter o poder punitivo, e a gente sabe muito bem que, se em processos com a escala e a visibilidade que alguns processos recentes tiveram, determinadas garantias foram obliteradas, se o processo pôde funcionar como uma espécie de canibal das suas próprias regras do jogo naqueles processos, o que acontece, então, com as pessoas em situação de vulnerabilidade social, nesses processos invisíveis, que não chamam a atenção da imprensa, o que é feito dessas pessoas por esse processo penal, movido por essa ambição de verdade, por esse anseio inquisitório. E desde essa perspectiva, de fato, a Constituição é um norte, porque ela claramente estabelece um sistema acusatório com vocação para a contenção do poder punitivo, ela define um actum trium personarum, ela fixa o juiz numa posição de imparcialidade que é completamente o oposto daquele protagonismo que levou a alguns juízes a se tornarem celebridades, a alçarem voos que são completamente incompatíveis com as funções constitucionalmente estabelecidas para juízes. E penso que, desde essa perspectiva, a gente vai encontrar muitas críticas fundadas nos autores que nós reunimos, que são autores que, de fato, desde muito cedo se levantaram contra aquelas arbitrariedades, não porque eram favoráveis à impunidade ou à corrupção ou qualquer coisa do gênero, mas sim porque entendiam que, com garantias, com direitos fundamentais, com certas coisas não se brinca, que o preço que se paga por isso, por essa flexibilização em nome de cruzadas
que são movidas por interesses pessoais de algumas coisas, é muito grande, e inclusive um nível estrutural, um nível macro, de algum modo, depois vão, inclusive, atingir as pessoas em situação de vulnerabilidade de modo ainda mais agudo. Então, desde essa perspectiva, realmente, eu penso que, embora a Constituição tenha limitações, e ela tem, de fato, em alguns momentos ela é, inclusive, contraditória, embora uma leitura global do seu sentido e da sua intenção de justiça social me pareça a mais adequada para o projeto que está lá proposto, mas desde essa perspectiva, assim, se a gente vai pensar em sentido jurídico penal, se a gente vai pensar na realidade operativa do nosso sistema penal, sim, a Constituição é um norte e os textos que nós reunimos, muitos nos ajudam nessa tarefa tão difícil que é de enfrentar, né, esse poder punitivo que, se deixado liberto, engoliria a todos nós. Né? E só para encerrar, eu sei que eu falei demais, eu digo tudo isso como um acadêmico, como alguém que pesquisa esses temas, e não como advogado. Eu não sou um criminalista, eu não advogo, eu sou um professor com dedicação exclusiva, sou um pesquisador, sou um escritor, e sou alguém comprometido com a democracia, que ama a democracia, e que aprendeu que é necessário desconfiar do poder punitivo, que ele não é um agente do bem, pelo contrário, ele é um predador, e contra esse predador temos que nos acautelar. A Constituição é uma arma importante nesse sentido. É isso, vamos em frente, totalmente de acordo, obrigado por essas palavras que foram tão reflexivas, estou totalmente de acordo. E, Sala, parabéns aí por todo mundo que você reuniu aí, muita gente te mandando um abraço, professor Gabriel Divan, que acredito que seja seu colega aí do Rio Grande do Sul. Muito parceiro. Parceiro, e todo mundo aqui mandando um abraço para o senhor, e deixar aqui o meu abraço pessoal, meu agradecimento, e acredito que, enfim, essas aulas aí eu vou ficar matutando na cabeça por muito tempo. E na esteira do que o senhor comentou, exatamente, né? A Constituição fala do trânsito em julgado, o Supremo vai lá e diz que não é aquilo que está escrito na Constituição, e tantos outros exemplos aí, no próprio Lava Jato, várias decisões, chancela na reforma trabalhista, chancela na reforma previdenciária, chancela na PEC do teto de gastos. Então, passar aqui para a professora Maíra, que é uma pessoa que tem um campo de estudo que é tão vasto e que eu acredito que consegue vislumbrar todas essas questões que foram chanceladas, para comentar aqui, que eu acho importante que seja comentado, o papel do STF ao longo dessa Constituição, mas sobretudo nos últimos anos, que eu acredito que entrou bastante em destaque, né? Professora, qual que é a sua visão, um comentário crítico sobre o STF, professora? É isso que eu peço, tá com a palavra. Olha, Breno, se tem um momento que a gente vai falar do ser e do dever ser, talvez seja a partir dessa tua proposta de reflexão, né? Pergunta de $1 milhão também. O STF, a gente pode começar aqui no chavão de dizer que é o guardião da Constituição. O problema é como, por vezes, ele guarda e como que funciona essa questão dele ser a última palavra a respeito do que é a Constituição. Então, se de um lado a gente tem, por vezes, votos e ministros e toda aquela cisão interna, e a gente tem pessoas que fazem pesquisas sobre o Supremo Tribunal Federal e como essas decisões são tomadas, então, se a gente tem, por vezes, decisões que são absolutamente compatíveis com a Constituição e que a gente vê ali o Supremo cumprindo a sua missão institucional, de outros a gente vê uma politização que não é a politicidade que o Silvio trouxe tão bem na fala dele, gostei muito dessa expressão, mas politização no sentido mais pejorativo mesmo do termo, né? De se procurar fazer a política que deveria ser feita em âmbito de poder executivo, em âmbito de poder legislativo, ou seja, onde você tem ocupantes de cargo de poder que estão representando a população, e aí a gente tem todo o cenário de disputas de força, com relação de forças que vão acontecer ali, e que o judiciário não deveria atuar dessa forma. O judiciário, ele sempre vai ser, o Supremo Tribunal Federal, na sua expressão máxima, aquele poder que é o contramajoritário. Isso porque vontade da maioria não significa que haja democracia. Eu até me lembrei de um texto que eu escrevi pro Justificando,
nem me lembro do que eu estava falando, mas eu lembro qual que foi o fato da semana ali que levou esse tema, porque tem uns anos já que eu escrevi, talvez você se lembre desse texto, mas em que eu dizia justamente que vontade da maioria não é sinônimo de democracia. Então, quando a gente tem votos de ministros que estão falando que estão preocupados em ouvir a voz das ruas, ouvir o clamor do povo, isso é apavorante. O Supremo não tem que fazer isso. Ele tem que agir justamente quando a maioria quiser tirar direitos, quando a maioria quiser violar o que está na Constituição. A missão dele não é ouvir que está na rua. Por isso eles estão ali, eles resguardam direitos constitucionais. Ouvindo aqui o Sala falando sobre as decisões da Lava Jato, você mencionando a questão, por exemplo, do trânsito em julgado, foi absolutamente preocupante quando se viram decisões, e agora a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Tudo pode acontecer, mas quando se viram decisões em que o entendimento do Supremo já não era mais uma questão de interpretação, porque, de fato, há termos da lei, termos da Constituição que abarcam interpretações mais conservadoras, reacionárias, progressistas, mas o caso do trânsito em julgado para prisão em segunda instância, por exemplo, que você mencionou, era uma questão de interpretação gramatical. Então, a gente chegou a um ponto tão extremo de se tentar fazer política, no pior sentido do termo, de se tentar levar a política que deveria estar em um lugar para outro dentro do judiciário, que a prisão em segunda instância, para mim, é um dos exemplos mais marcantes, né? Porque era uma questão de interpretação de texto ali. Então, fechando aqui essa fala, o Supremo, o papel dele é guardar a Constituição, e guardar a Constituição nos termos em que está escrito ali, e pensando nesse projeto político, não da politização, mas, de novo, citando o Silvio, da politicidade, do projeto político que a gente quer, o que o Constituinte quis naquele momento da Assembleia de 1986 até 1988, quando a Constituição finalmente é promulgada. O Supremo não está ali para ouvir maioria. Quem quer ouvir maioria vai para o Legislativo, vai para o Executivo, para cargo eletivo. O Judiciário não está ali para isso. Pau, é isso aí, paulada, porque eu acho que é uma crítica que deve ser feita. Espero que estejam assessores de ministros nos assistindo, os próprios ministros, para entender que todos aqui estamos absolutamente descontentes e críticos com o trabalho feito historicamente por suas excelências, porque, de fato, gente, não guardaram a Constituição coisa nenhuma, entregaram ela de bandeja, muitas vezes a um preço amargo para a nossa população. Um preço amargo, sobretudo, né, naqueles que vão sentir desproporcionalmente os efeitos dos retrocessos, que são os grupos vulnerabilizados nesse país. As pessoas negras, as pessoas indígenas, né, as mulheres negras e mais todos os grupos aí que estão em alguma situação de fragilidade social. Né, e passar para essa palavra para a professora Gabriela, né, uma professora pesquisadora feminista negra que tem aí feito um trabalho reunindo vários pesquisadores em torno de suas reflexões, de suas pesquisas. Professora, estamos aqui num momento, né, tivemos casos sucessivos, de cabeça eu consigo listar vários, aquele menino João, a menina Ágata, bom, mais atrás a Cláudia, a Marildo e tantos outros, né? Como é que a senhora tem analisado o momento da população negra, os retrocessos, como é que a senhora faz uma análise conjuntural sobre o que tem acontecido e sobre como a Constituição, os valores constitucionais podem nos auxiliar aí num caminho? A senhora está com a palavra. Oi, eu agradeço as perguntas que estão sendo colocadas no chat, agradeço a pergunta de Breno, reitero a minha alegria de ter a possibilidade de estar aqui compartilhando com Silvio, com Maíra e com Salah essa chegada, esse lançamento, e também aprendo muito ouvindo. Eu queria saudar especialmente os comentadores e as comentadoras dos artigos que estão participando no chat, falar que sem a participação, sem a confiança política desses autores e dessas autoras, não seria possível levar adiante esse projeto tão extenso. Então, ele é fruto realmente da tenacidade de inúmeros e inúmeras juristas ao longo do Brasil comprometidos com essa perspectiva crítica
Então, de entrada, isso precisa ser constantemente enaltecido. São muitas vozes, não apenas reunidas no texto constitucional, mas que se esforçaram profundamente por ali estar e por ali permanecer, né? Sobre a análise de conjuntura, Breno, a partir dessas memórias que você traz, não existe outra possibilidade. O que a população negra vivencia é, de fato, o genocídio que já era denunciado à época da Constituinte e antes. Abdias do Nascimento, ele vai representando essa longa trajetória da população negra na ocupação da política, na ocupação dos espaços institucionais de luta por direito, porque é muito importante reconhecer que o grande legado contemporâneo do movimento negro é justamente essa capacidade de articular militância nas ruas, ações em torno da popularização da educação e a luta por ocupar espaços políticos. Então, a luta contra o genocídio da população negra é uma constante, é uma realidade desse contexto de pós-abolição, né, que, como eu falei, a gente vive. Considerando o último ano, considerando a história mais recentíssima do país, o contexto pandêmico, fica muito nítido a estratégia histórica das elites brasileiras em momentos de ruptura institucional, em momentos de crise humanitária, política, apelar para os privilégios. E nesse apelo aos privilégios, diante da inevitabilidade de mortes, diante da inevitabilidade de desemprego causados pelo contexto da pandemia, a população negra, e em âmbito internacional, não apenas no Brasil, ela foi e está sendo a mais vitimada. É muito simbólico, é mais do que simbólico, é doloroso, é explícito, é um corpo que representa a primeira vítima identificada de Covid-19 no Brasil, ser uma mulher negra empregada doméstica. Isso fala muito sobre o lugar que nós, mulheres negras, que nós, pessoas negras, ocupamos dentro de um momento histórico onde a pessoa responsável por gerir o país, ocupando o cargo máximo do executivo, se refere a nós, se refere à nossa história, usando metáforas como arroba. Quando a gente percebe o intenso esforço do poder que se instaurou no país em revisitar a história, principalmente a história da escravidão, enquanto esse fato traumático inicial, inaugural do Estado brasileiro, a partir de perspectivas negacionistas, enquanto a gente percebe um total esforço para desmontar a construção de memória do movimento negro, quando a gente percebe a tentativa de apagar nomes históricos da luta por direitos no Brasil, que representam a luta do povo negro, fica muito explícito que a pauta política desse governo é de aprofundamento do genocídio em curso e contra o qual a própria Constituição se opõe. Quando a gente relembra a importância de considerar a longa história de lutas prévias, porque os direitos só surgem depois de lutas, direitos nunca são de forma graciosa, muito menos e jamais para a população negra, o artigo 5º, a partir do momento que criminaliza o racismo enquanto crime inafiançável, isso é histórico, isso é forte, isso dá conta do que movimentava a sociedade naquela época. E se naquela época se conseguiu aprovar essa previsão, é porque, desde então, a compreensão de que o racismo era a grande
porta de entrada para vedação e privação de acesso a outros direitos constitucionais já estava colocada. Então, de fato, como o Silvio começou a fala dele, do início da nossa elaboração do texto até hoje, o que se verifica é um aprofundamento das condições que vulnerabilizam e, mais do que isso, que naturalizam a violação, a restrição de direitos à população negra. E contra isso não há outro caminho além da denúncia. E aí, inúmeros juristas e juristas negros vêm se organizando em torno de frentes, inclusive com pedido de impedimento do presidente da República por conta de atos reiterados de racismo e por compreender que não há possibilidade de democracia com o racismo, porque o racismo é justamente essa negação, ele impede essa premissa básica da democracia, dessa comunidade política formada por cidadãos, porque ele justamente nega a humanidade de sujeitos que nunca poderiam ser considerados humanos para, então, alcançar o lugar de cidadãos políticos. Então, é muito triste a análise de conjuntura a partir dos exemplos que você traz, mas infelizmente, é o que está colocado e fica para cada um e para cada uma de nós esse desafio do nosso tempo, esse desafio que atravessa os tempos de nos comprometer, né? E aí eu acho que essa fala de Silvia, ela resume bem com esse resgate do político, enquanto ato em prol da vida humana que está ali contido no texto constitucional. Obrigado, professora, pelas reflexivas palavras. Enfim, eu fico muito tocado e espero que essas palavras ecoem para cada um de nós. Nos sentimos uma obrigação ética, moral, política de agirmos de forma antirracista para revertermos esse quadro de coisas colocado desde o período colonial no Brasil e que, enfim, no ano de 2020 alcança um estágio de distopia, com a pessoa que ocupa o cargo da presidência se referir dessa forma às pessoas, e nesse quadro da Covid também 180 mil pessoas falecidas, com reflexo desproporcional e personificado na companheira que foi a primeira vítima da Covid-19, ser de fato algo tão simbólico como foi. Queria agradecer a sua participação e o brilhante trabalho à frente da Constituição comentada. Silvio, chegou professor Silvio, chegou uma pergunta da plateia, que eu tenho certeza que eu acho que dá para a gente aproveitar o gancho da professora Gabriela, e eu lembro que o senhor fez um fio no Twitter que é assim, maravilhoso, né? A pergunta do Carlos Almeida, companheiro Carlos Almeida, que pergunta o seguinte: bom, dado tudo que foi dito, né, estamos na hora de uma nova constituinte, frente a todos esses retrocessos feitos e perpetrados contra a Constituição nos últimos anos? É hora de uma nova constituinte, professor? O senhor está com a palavra. Essa pergunta é uma pergunta polêmica. Eu sei que há quem pense diferente de mim, até porque nós não conversamos isso, mas eu tenho uma posição que é a seguinte, e que parte muito do que eu falei antes, sabe, Breno? A gente não pode entender a Constituição como sendo uma obra de gabinete, né? Geralmente, quando é assim, quando a Constituição era feita dentro de 4 paredes por 5 ou 6 pessoas, ou por é porque pode apostar que fora dali está acontecendo algum tipo de tragédia, desgraça, massacre, coisa do gênero. Ou seja, as constituições elas sempre são resultado de um processo político. Aliás, até fazendo uma brincadeira, que não é exatamente uma brincadeira, é algo que eu considero muito sério, é o seguinte: você sabe como
acabam as revoluções, como você acabar com uma revolução, como você coloca um ponto final numa revolução, faz uma Constituição. É assim. Ou seja, quando você quiser acabar com uma revolução, você cria uma Constituição. Essa brincadeira que me foi apresentada pelo professor Gilberto Berkovitch, no final das contas, olhando a história das Constituições, é exatamente assim que acontece. E, inclusive, eu quero indicar para todos aqui, para aqueles que ainda não viram, e quero indicar também para aqueles que nos assistem, um filme que ficou proibido no Brasil durante muitos anos, por conta da ditadura militar, um filme de um diretor italiano chamado Dino Pontecorvo. É o mesmo diretor da Batalha de Argel. Dino Pontecorvo, ele dirigiu um filme chamado Queimada. Queimada é um filme que evoca a Revolução Haitiana. E tem uma cena que é sensacional, é um filme com Marlon Brando, assim, um filme sensacional. E tem uma cena no filme em que aqueles que eram escravizados tomam o poder daquela pequena ilha, que não tem o nome de Haiti, mas é o Haiti, né? E a revolução, há uma tentativa de manietar, de controlar a revolução por meio de um assessor do Império Britânico, né, que está ali, de alguma maneira, querendo jogar aquele povo contra os seus algozes, né, os seus colonizadores franceses, mas era tudo uma tentativa de manipulação. Mas só que não dá certo, porque as pessoas não são exatamente assim, totalmente manipuláveis. E há uma cena que é uma cena muito interessante, que é justamente o emissário inglês tentando manipular os revolucionários, e ele está justamente tentando fazê-los escrever uma Constituição. Só que eles não estão entendendo o que significa aquilo e por que eles estudam uma Constituição diante de tantas tarefas revolucionárias que eles têm para fazer. E o sujeito insiste em fazer a Constituição, porque a Constituição ela seria o ponto final no processo revolucionário que permitiria, portanto, a entrada dos interesses daqueles com quem ele trabalhava. E a cena é uma cena assim, emblemática, eu recomendo esse filme para todo mundo. Por que isso, Breno? Ou seja, essa pergunta... Qual é o nome do filme? Desculpe. O nome do filme é Queimada. Queimada. Dino Pontecorvo. Queimada. É o filme que melhor retrata um processo revolucionário que eu conheço, pelo menos. E esse filme mostra os impasses. Ou seja, a Constituição era resultado de um processo político, não necessariamente revolucionário, mas um processo político, em que você tem ali um momento de consenso, um momento de criação de uma institucionalidade. Só que a criação de um desenho institucional é para abrigar os ímpetos revolucionários ou, pelo menos, limitar as transformações. É criação de uma ordem, especificamente. E tentar criar mecanismos para, de alguma maneira, as tentativas de mudança dessa ordem sejam feitas dentro da própria ordem. Por isso que tem o STF, por exemplo. Né? Então, vejam que interessante. Então, a pergunta, precisa de uma nova Constituição? Essa pergunta ela não se responde assim. Né? A questão toda nós temos um processo político que nos permite pensar numa Constituição que possa dar conta dos interesses, das necessidades do povo brasileiro? Ou será que agora clamar por uma nova Constituição é simplesmente fazer com que os donos do poder tenham a caneta na mão para, de fato, operar com legitimidade jurídica os seus próprios interesses, que são os interesses do capital, do neoliberalismo, destruir de uma vez por todas, destruir de uma vez por todas a possibilidade do povo brasileiro se emancipar? Será que é isso? Porque, veja, a gente tem que tomar... Lacan já dizia, se você deseja o seu desejo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja. Porque, às vezes, o que a gente pede pode se tornar realidade, pode ser uma coisa muito ruim. Uma nova Constituição, em tempos de Bolsonaro, em tempos, né, em que você tem uma hegemonia do pensamento neoliberal, pode nos trazer uma desgraça profunda, porque daí a Constituição, por que a gente está defendendo a Constituição? Porque a gente está apostando na politicidade do debate constitucional. Porque a Constituição, ela bem ou mal, ela representa uma contradição aos interesses daqueles que querem destruir o Brasil. Você tem uma contradição ali, e por isso que eles precisam destruir a Constituição, porque assim, eles precisam destruir aquilo que os impede de fato e que dá legitimidade para que eles façam o que eles têm que fazer. Porque veja só, Breno e demais, bem ou mal, assim, eu me lembro, eu sou um homem negro. Você sabe que uma das coisas que me fazia me sentir realmente protegido, e mais do que isso,
fazia com que os meus pais se sentissem protegidos é quando eu saía na rua, não apenas com o meu RG, mas com a minha carteira de trabalho no bolso. A carteira de trabalho é uma coisa que é como diz o Vanderlei Guilherme dos Santos, como dizia, né, diz, né, no livro, né, é uma espécie de cidadania regulada, uma forma de regulação da cidadania. Então é muito difícil tirar da cabeça do povo brasileiro que as pessoas precisam ter direito trabalhista. Eles estão conseguindo fazer isso, mas veja que não é uma coisa fácil. Como é que vai destruir o SUS agora? Percebe? Então a gente precisa apostar nessa contradição. Para mim, uma nova Constituição, nesse momento, é entrar numa discussão que não se mede o quê? Não se mede aquilo que um autor italiano chamou de hegemonia. Nós temos que entender o que é isso. É a lógica da violência do consenso. Essa é a luta institucional. A gente tem que entender qual que é o nosso estado de forças para impor uma nova Constituição. Se a gente tivesse, Breno, se a gente tivesse com a faca e o queijo na mão, porque não adianta só ficar olhando para o Brasil, tem que olhar para o cenário internacional. Olha como é que está o mundo, olha a desgraça que está o mundo. Olhando para o cenário nacional, tivesse de boa, olhando para cá, tivesse as condições objetivas, porque não tem só condição objetiva, tem que ter a condição objetiva e a condição subjetiva, tem que ver quem é capaz de levar esse projeto para frente. Às vezes a gente tem a condição subjetiva, mas não tem condição objetiva. A gente tem condição objetiva, mas não tem quem leve para frente. Se a gente tivesse os dois, e essa análise é muito difícil de fazer, aí eu ia falar, agora está na hora de fazer uma Constituição. Porque daí a gente aprofundava mais direito do trabalho, a gente pegava e fazia uma providência ainda mais forte, a gente pegava, estabelecia uma tributação mais efetiva sobre o capital, aí a gente conseguia fazer uma reforma urbana, uma reforma agrária, de moradia. Se a gente tivesse força para fazer isso, aí eu ia falar assim, Breno, vamos fazer uma nova Constituição agora. Fora disso, a gente tem que analisar o momento. A gente tem que ter tática e estratégia, tem que ter análise do momento. Ficar analisando a Constituição a partir de hermenêuticas e tal, isso é, de fato, cair numa lógica que a lógica tem nos derrotado e tem nos levado a esse estado de coisa que nós estamos hoje. Viveremos esse dia da nova Constituição, quem sabe vivendo na utopia, mas, por enquanto, vamos lutar para manter esse projeto. Professor, eu aproveito para parabenizar o senhor pela nomeação que saiu hoje na Comissão de Juristas para Aperfeiçoamento da Legislação de Combate ao Racismo, no qual o senhor é relator. Eu desejo toda a sorte ao senhor nesse trabalho. Breno, obrigado mesmo. Na verdade, só comentar, desculpa, não sei se você ia fazer mais alguma pergunta. Só queria comentar o seguinte: o trabalho do relator é um trabalho de reunião, né, no texto, né, das contribuições de outros colegas, de outras colegas que fazem parte, que são pessoas talentosíssimas e que foram escolhidas, né, pelo presidente da Câmara dos Deputados, né. Enfim, eu me sinto muito honrado de fazer parte disso e quem sabe a gente não consiga avançar um pouco, principalmente na questão do tratamento do racismo institucional. Esse é um ponto importante, né? Tentar fazer uma legislação antirracista que consolide as ações afirmativas, que consolide as políticas de promoção da igualdade e que também possa, de alguma maneira, proteger ou pelo menos criar proteção jurídica, né, naquilo que é possível nesse problema, nessa questão, para mim é a questão central, hoje não há outra questão mais importante que Gabriela se referiu, que é o genocídio. Essa é para mim a questão central, porque sem a vida não existe nenhuma possibilidade da gente avançar em lugar nenhum, cara. Entendeu? A vida em primeiro lugar. E assim, não tivesse nessa situação, a gente poderia até falar de outras coisas, mas agora assim, a gente está falando agora, mais um jovem negro foi morto. E assim, e se a gente não tiver responsabilidade histórica, não tiver responsabilidade política em relação a esse tipo de coisa, não existe horizonte para o qual a gente possa caminhar. Entendeu? Ou seja, a gente está discutindo Constituição, falando de coisas importantes, tal, fundamentais, só que assim, se as pessoas continuarem morrendo, a juventude negra continuar morrendo, como está morrendo, os trabalhadores negros morrendo como estão morrendo, se a gente não pensar tática e estrategicamente como a gente interrompe isso, a gente não vai ter nem gente para conseguir depois fazer uma mudança no país que justifique, aí sim, veja, a Constituição deve ser resultado, que justifique um novo patamar jurídico constitucional, uma nova Constituição.
Bom, e com essas palavras, então, eu agradeço aos 4 organizadores e dizer que foi uma alegria. Esse evento foi à altura do que foram todos esses anos, um evento de muita troca, muito ensinamento, muito afeto, e eu queria agradecer a todos vocês, dizer que foi uma honra, um aprendizado, sobretudo, que foi um processo de, pessoal, falando agora do ponto de vista eu, Breno, foi um processo de muita maturidade, onde eu pude aprender com todos vocês, em vários momentos, e isso não tem valor, eu serei grato a vocês eternamente. Então, muito obrigado a todas e todos que participaram desse projeto. E também agradecer a todas as pessoas que assistiram essa live, dizer e reforçar todo o meu convite para vocês curtirem o vídeo, compartilharem, se inscreverem no canal da Carta. Nós queremos muito terminar o ano fechando com chave de ouro em 300 mil inscritos e queremos também, né, que essas vozes ecoem por todos os lugares, porque são vozes comprometidas com o senso de justiça que todos nós aqui acreditamos. Deixar agradecimentos especiais ao querido professor Rafael Valim, que fez parte de toda essa jornada, a professora Tula Pires, que a convite da professora Gabriela nos presenteou com a orelha do livro físico, que será publicado no início do semestre. Agradecer a Carta Capital, a pessoa de Manuela Carta, publisher, nossa querida chefa, e também ao Cacá Mello, que está aqui na produção conosco, organizando todos os trabalhos com grande excelência. Agradecer à editora Jandaíra, na pessoa da querida Lisandra Magon, diretora, e também na pessoa de Luana, que foi a editora desse trabalho. Peço desculpas se eu esqueci algum agradecimento, não foi doloso, mas eu acredito que eu agradeci todas as pessoas que eu deveria, né? E, gente, muito obrigado, viu? Valeu mesmo.